Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Toma teu filho nas tuas mãos, Senhor, que Deus, ele aceitou esse convite tão árduo, Senhor, tão sério, de trazer a tua palavra. Mas o Senhor adora quando somos destemidos na tua presença. Derrama sobre ele mais e mais a tua unção, Senhor, na tua ousadia. Coloca, Senhor, mais e mais, Senhor, a tua presença dentro do teu filho. E o abençoa. É o que nós te pedimos agora, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu não bebi água, não. Senhor, irmãos. Senhor, irmãos. Amém. Quem está feliz, levante uma das mãos e diga glória a Deus. Glória a Deus. Prazer imenso estar aqui nessa casa, conhecendo mais uma família, certeza também vai morar no céu. Minha palavra é gratidão por essa noite. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, ao amigo que foi a ponte para chegarmos aqui, o evangelista Jackson. Deus em Cristo nos abençoe. Para quem não me conhece, sou Cledemir, com bondade e misericórdia, estou como pastor. Hoje congrego há um mês na Igreja Assembleia de Deus Poder e Unção, presidida pelo pastor Carlos Antônio dos Santos, tá? Estou debaixo da sua autorização, debaixo da bênção, tá bom? Avisei a ele que estaria aqui nessa noite, ele me autorizou, tá bom? E eu tenho uma palavra para compartilhar com os irmãos essa noite. Queria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis, capítulo de número 21. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Gênesis capítulo de número 21. Louvado seja Deus. Gênesis 21, versículo. A partir do versículo de número 6. Amém. Senhor, estou aqui Aleluia. para te adorar Glória. em tua presença. Eu quero estar, Eu sei. pois sei que nada sou, mas vim me humilhar. Meu Deus. Preciso de Glória, ti, glória a Deus. Aleluia. vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, cuidado e regado pelo teu Espírito. Cumpra em mim como um manancial meu interior de águas vivas. Quem encontrou, diga amém. Está escrito assim: e o menino cresceu, foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no mesmo dia em que Isaac foi desmamado. Sara viu o filho de Agar, a egípcia, que ela dera a Abraão, zombando. Fazendo o que, irmãos? Fazendo o que, irmãos? Zombando. E então Sara viu, e por isso ela disse a Abraão: lança fora esta serva e seu filho, porque ele não herdará ou não será herdeiro com meu filho Isaque. E a coisa pareceu muito grave aos olhos de Abraão por causa do seu filho. E Deus disse a Abraão: não seja isso grave à tua vista por causa do rapaz,
por causa da tua serva. Em tudo que Sara disser, dá ouvido à sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente, e também do teu filho da serva eu farei uma nação, porque ele é a sua semente. Aleluia. Bondoso Deus, eterno Pai celestial, Deus, louvamos o teu nome e te pedimos, Pai, que nessa noite, como de costume, Pai, eu sempre peço, toma-me por uma inspiração nessa noite, para falar, Deus amado, aquilo que de fato a tua igreja precisa ouvir. Ó Deus amado, não entramos por essas portas para inventar moda e nem falar aquilo que a Bíblia não diz. Pai, somente aquilo que a tua palavra fala, que nos interessa, que nos serve. Então fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Você pode ser sente. Não sei se aqui deve estudo, mas se tiver, aplaude o nome do Senhor. Glória a Jesus. Quero agradecer também a pastora Darlene. Deus abençoe a sua serva. Quero dizer que a senhora está de parabéns pelo belo trabalho que a senhora exerce aqui dentro desse lugar. E saber que um trabalho como esse é um trabalho muito difícil, pois pouca gente está interessado em fazer um trabalho como esse. Hoje, tudo que a gente quer é aplausos, tudo que a gente quer é lugar bonito, porém, a senhora escolheu uma obra muito espinhosa para lidar, para gerenciar, e que Deus possa, de uma forma sobrenatural, abençoar a obra das suas mãos. Sou muito feliz, tá? Para mim, a maior riqueza que um homem, que a mulher pode ter, é fazer aquilo que Deus colocou em seu coração e fazer com excelência. Eu já tive 2 vezes ali, por misericórdia, 2 vezes me colocaram para pregar, mas sou muito grato por isso e eu tenho certeza que os céus há de recompensar a senhora por esse trabalho tão lindo, tá bom? Meus queridos, meus irmãos e minhas irmãs, um culto como esse, temático, a saber, no domingo, onde se comemora o Dia das Mães, o Espírito Santo colocou no meu coração a falar a respeito desta passagem bíblica que está inserida no primeiro livro da Bíblia Sagrada, entre os 5 livros conhecidos como Pentateuco, a saber, a história que nós vamos narrar aqui. Não é uma história difícil de se pronunciar e muito menos de ser conhecida. Todos conhecem a história, todos sabem quem é Abraão, todos sabem quem é Agar, todos sabem também quem são os filhos de Abraão. O texto que está em proposta para a nossa meditação nessa noite é um texto um tanto conhecido e muito emocionante, porque vai tratar de uma história de um pai, vai tratar da história de uma mãe que vai ter envolvido também o seu filho. Ora, o livro de Gênesis, capítulo de número 21, ele vai contar a história, ele vai começar contando a história do nascimento de um filho, que é o filho da promessa. Logo em sequência, ele vai tratar de assuntos de outro filho, que foi um filho gerado também a Abraão dentro da sua casa, porém de outra mulher. Perceba que o texto que nós acabamos de ler, a partir do versículo de número 8, é um texto tão conhecido que vai fazer conhecimento de todos nós a história de uma mãe, de um filho que está caminhando em um caminho não muito agradável, caminho de deserto, caminho de solidão e caminho de tristeza. Pois bem, quem é Abraão? Abraão é alguém que um dia foi chamado por Deus, porém antes do seu chamado, Abraão tem que viver dentro de uma casa, cuja casa ela era utilizada
para se criar deuses pagãos, porque o seu pai, chamado Terá, era um homem que construía imagens. Abraão cresce dentro desse ambiente, Abraão nasce dentro desse ambiente, vai tomando sua forma de adolescente, vai tomando a sua forma de pré-adolescente, até chegar à sua idade um pouco adulta já. Quando chegamos aqui, percebemos que Abraão, ele vai ter um crescimento em um ambiente difícil. Difícil é quando nós criamos os nossos filhos em um ambiente que não é apropriado para ele. A saber, Abraão está vendo o que o seu pai está praticando. Porém, Abraão é alguém que tem uma chamada de Deus. Abraão Aleluia. é alguém que Deus tem uma promessa para ele. Quando eu falo de Abraão e quando eu falo de promessa, eu logo então entendo que o plano está perfeito. Por quê? Porque se tem alguém para ser chamado e tem uma promessa para ser cumprida, Deus é perfeito, Ele que não mente, Ele que não falha, Ele vai realizar. Aleluia! Porque uma coisa Glória. é eu que sou o homem de fazer uma promessa, eu estou sujeito a falhar e não conseguir cumpri-la. Outra coisa é quando Deus faz a promessa, que Ele não falha, Ele não mente, Ele não chega atrasado e Ele não deixa de cumprir o que Ele prometeu. Ponto final. Abraão, crescendo dentro da casa do seu pai, a Bíblia diz que seu pai vai morrer. E quando seu pai morre, a história diz que em um certo período, Deus vai se apresentar a ele e vai chamar Abraão. E a chamada de Deus a Abraão é uma chamada para viver uma promessa. Promessa de entrar, promessa de viver coisas extraordinárias, promessa de cumprir o seu ministério. Deus chama Abraão e a promessa que Deus faz a Abraão é que ele seria pai de multidões. Abraão, sendo pai de multidões, ele vai ser o líder, ele vai ser o cabeça, ele vai ser aquele que vai estar de frente. E eu já quero liberar a palavra de Deus para você nessa introdução. Se Deus tem uma chamada na tua vida, se prepara, que Ele vai cumprir. Porém, os atalhos vão se apresentar. Para quê? Para impedir a promessa ser concretizada na sua vida. Meu Deus. Perceba Aleluia. que no capítulo de número 12, Deus chama. E quando Deus chama, Deus não dá a Abraão a direção, Deus não dá a Abraão a bússola, Deus não dá a Abraão o destino. Deus apenas chama Abraão e diz para ele: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da terra que você está vivendo e vai para um lugar que eu te mostrarei. Perfeito. Deus tem a promessa, Deus chama, Deus não dá a bússola, porém Deus sabe aonde ele vai chegar. O texto diz que Abraão, ouvindo a voz de Deus, ele chama a sua esposa, pega seus gados, toda a sua riqueza e ele começa a caminhar. Isso aqui é lindo, porque quem discerne a voz de Deus não está preocupado com a direção, ele apenas se levanta e faz. Quem conhece a voz de Deus não está preocupado se vai dar certo ou se vai dar errado, ele apenas obedece, se levanta, toma uma decisão e segue. E coisa boa, gente, é quando nós ouvimos a voz de Deus. Melhor ainda é quando nós tomamos a decisão de abraçar essa chamada, de ouvir essa voz e seguir adiante. Só que Abraão, caminhando, depois que Deus chama ele, o texto diz que ele vai caminhar durante um bom período, e quando chega um determinado da caminhada, Abraão vai ouvir, vai ver, melhor dizendo, o lugar. Deus vai dar sinal para ele aonde é o lugar que ele vai sacrificar. Mas o que sacrificar? Abraão está para sacrificar o seu filho. Só que no capítulo 12, Abraão ainda não tem o filho da promessa. Perceba que o filho da promessa nasce a partir do capítulo de número 21. Parece que Deus é louco, parece que Deus é doido. Como é que ele chama? Alguém manda sair, diz que tem promessa, e quando chega no decorrer da caminhada, ele mostra o lugar do sacrifício. Mas como é que se sacrifica se o filho não nasceu? Como é que se sacrifica se ainda não tem o holocausto para o sacrifício? Deus é extraordinário, simplesmente assim. Tudo que ele faz é bom, é perfeito e é agradável. Eu quero ser profeta de Deus aqui para a tua vida nessa noite. O que Deus te prometeu, acalma o teu coração. Porque eu não sei qual vai ser os atalhos ou o caminho que você vai percorrer, mas eu tenho toda a certeza do mundo
vai acontecer, vai chegar, vai realizar, vai se cumprir na sua vida. Quando eu chego no capítulo de número 21, logo eu identifico, nasce Isaac. E quando Isaac nasce, o texto vai dizer que Abraão já tem um filho, que nasceu de uma serva. Só que quando Isaac nasce, Deus já havia dito para ele, dentro da tua descendência, ele vai nascer um, e esse será teu descendente. E o texto diz que ele vai crescer, ele vai se multiplicar, Deus vai fazer dele nações, Deus vai fazer dele um povo, vai separar dentro da descendência de Abraão um povo. Só que a herança é para aquele que é gerado da sua esposa Sara. Então Deus finalmente vai permitir que Sara gere. Só que antes da gravidez, Deus fecha a madre. E antes da gravidez, Deus vai fechar o útero. E ele vai ficar impossibilitado de gerar um filho. Parece que Deus está brincando com Abraão, mas não. Deus tem os seus caminhos. Eu disse aqui que ele é fiel, o que ele promete, ele cumpre. Perceba que Deus vai fechar a madre de Sara. Ela não vai gerar, ela vai ficar impossibilitada. Por quê? Porque Deus tem uma promessa. Qual é a promessa de Deus? É que Abraão cresça, que Abraão seja pai de multidão. Mas como é que seja pai, se a esposa não pode gerar? É nesse ponto que eu quero começar aqui, a acabar com a minha introdução e entrar de fato no texto que eu acabei de ler. Deus, ele provoca, ele vai causar um desconforto, para depois ele começar a agir. Deus, ele vai causar a dificuldade, ele vai permitir a dificuldade. Por quê? Porque depois que ele fizer, não tem jeito. A única coisa que tem que se fazer é dizer: Tu és Senhor, foi Tu que fez, para que ninguém se vanglorie. Deus é assim, ele dificulta, depois ele resolve aquela dificuldade, e depois ele te mostra o porquê que ele dificultou. Por quê? Porque Abraão está saindo, gente, de dentro de uma casa em que todos estavam acostumados a adorar ídolos, todos estavam acostumados a prestar culto a um Deus. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê, tem mãos, mas não apalpa, tem até pernas, mas também não pode chegar a lugar nenhum. Então Deus complicou essas coisas para mostrar para Abraão: o que eu te prometi lá atrás, eu ainda estou trabalhando em prol disso, e fica tranquilo, porque no futuro isso vai acontecer. Perceba, Deus fez essas coisas, fez. Aonde foi a primeira complicação disso aqui? Quando Sara está estéril e ela não pode gerar, por costume da época, uma mulher impossibilitada de gerar, ela tinha direito de dar ao seu esposo uma mulher, para que a mesma pudesse gerar e dar um filho para ela. Perceba então que Sara, ela vai pegar uma de suas servas, coloca dentro da sua casa, dá ao seu esposo como mulher, e ela vai gerar dele um filho. Ismael nasce, o período do tempo passa, Sara ainda está estéril, mas Ismael já nasceu dentro da sua casa. Se fosse olhar isso aqui, já está tranquilo, Deus já fez o que ele já havia dito. Ele disse que da minha descendência nasceria um herdeiro, mas não é ainda Ismael que é o herdeiro. O herdeiro vai vir do útero, do interior de Sara. O herdeiro vai vir de dentro da sua própria mulher, a qual é a sua primeira. Então perceba aqui que quando Ismael nasce, vai se passar um período, o menino cresce, vai tomando forma de adolescente, vai crescendo, vai tomando por conhecimento, e aí vai chegar um período em que Sara vai gerar. Por quê? Porque o processo vai acabar na vida de Sara. O processo vai terminar. Todo processo, ele tem um início. Todo processo, ele tem um meio. E todo processo também tem um fim. E o fim do processo da vida de Sara chega. Por quê? Porque Deus agora precisa cumprir. Só que o processo acaba quando Abraão já está com 75 anos de idade. Talvez você entrou nessa noite dizendo:
Eu tinha 12 anos, Deus falou que ia fazer, não fez. Eu completei a idade adulta, Deus também não fez. Eu já estou chegando na terceira idade e Deus ainda não fez. Deixa eu liberar a palavra de Deus para você. É até na velhice Deus também opera. Não importa o tempo. Quem trabalha no tempo somos nós, programado em relógio. Deus não tem esse negócio. Para Ele, o que é velho é novo, o que é novo é velho, e por assim vai. O tempo não importa para Ele. Se Ele disse que vai fazer, você pode estar com 200 anos, a promessa vai se cumprir. Por quê? Porque Ele não é filho do homem para que minta, e muito menos filho daquele para que se arrependa. Então, acalma o seu coração, fica tranquilo, mamãe, fica tranquilo, papai, porque a promessa de Deus, ela ainda está de pé. Aleluia! Glória a Deus! Isaac nasce. O texto diz que ele cresce e chega ao período do desmamamento. Ele vai desmamar. E no dia em que Isaac vai desmamar, o texto diz que Abraão vai dar um banquete. Abraão vai dar o que, gente? Banquete. Banquete aqui é uma festa. Abraão está feliz. Nasceu um filho do útero da sua esposa, de Sara. Abraão está alegre, por quê? Porque o que estava fechado foi aberto. Abraão está contente, está vendo o seu filho crescer, viu agora ele ser desmamado. E aí o texto diz que quando no dia da festa, Sara vai dar uma olhada, quem sabe, não está no texto, tá, gente? É só um pensamento de quem prega, mas quem sabe na hora da festa as crianças estão brincando e nessa hora a mãe dá uma olhadinha de rabo de olho para ver o que está se acontecendo na brincadeira e ela vai ver uma cena desagradável. Qual é a cena que ela vai ver? Ela vai ver o filho de Agar zombando do seu filho Isaac. Isso vai deixar ela triste, porque qual é a mãe, gente, que vai ficar feliz vendo alguém escarnecer do seu filho? Quem é mãe aqui sabe muito bem do que eu estou falando. Qual é a mãe que vai ficar contente vendo alguém maltratar o seu filho? Nenhuma mãe vai ficar contente. E ela então vai tomar uma decisão. Só que ela não vai falar com Agar, ela também não vai falar com Ismael. O que Sara vai fazer? Ela vai chamar o pai à responsabilidade. Ela vai chamar Abraão à responsabilidade e vai dizer: olha, faça-me um favor, deita fora esta escrava, esta serva, e junto com ela esse menino. Por quê? Porque ele não vai herdar, ele não será herdeiro daquilo que o nosso filho é herdeiro. Sara está tomando uma decisão de cabeça quente. Por quê? Porque ela não gostou. Eu não quero criticá-la, porque ela é mãe, ela sabe. Só quem gera sabe o trabalho que é e a dor que sentiu. Então, meu irmão, eu não posso criticar ela, mas o que ela vai fazer? Ela vai lançar uma proposta a Abraão, dizendo: lança fora. Ela vai dar uma responsabilidade a Abraão, e o texto diz que Abraão, ele vai ser tomado por uma angústia, uma tristeza. Por quê? Porque embora Agar não seja sua esposa, mas Ismael é seu filho, e ponto final. E nenhum pai quer ver o mal do seu filho, nenhuma mãe quer ver o mal do seu filho. Aí o desejo da mãe e do pai é sempre ver os seus filhos bem. A pastora Darlene tem mais de 10 filhos ali nessa mesma rua aqui, ou na outra de trás aqui, tem mais de 10 filhos. Eu sei que se alguém mexer com um daqueles de lá, ela vai ficar triste. Por quê? Porque só ela sabe a forma que ela cuida, só ela sabe o trabalho que deu para ela trazer para dentro, só ela sabe o trabalho que dá diariamente. Então, se ela vê alguém maltratar, ela vai ficar chateada, e isso é fato. Não é filho do sangue? Não é, mas é filho, e ela que é a mãe que cuida, ela sabe, já são todos, ela sabe a idade, não importa, é filho dela, porque ela que está cuidando. Quando o mundo jogou para fora, foi ela que acolheu, botou dentro daquela casa, então se maltratar, ela vai ficar chateada. Com Abraão não vai ser diferente. Bota fora, bota fora. Abraão vai tomar por uma tristeza, mas na mesma hora que ele fica triste, o anjo do Senhor, artigo definido, se apresenta para ele e diz: não desfaleça, não fica tu angustiado a respeito. Meu Deus, de porque eu te disse que dentro de ti nasceria um herdeiro, e eu também disse que dentro de ti sairia uma nação. Porque de Ismael eu vou fazer uma nação. Aleluia! Glória! Deus está dizendo para Abraão:
pode deixar, pode colocar para fora. Por quê? Porque do lado de dentro da tua casa você cuida, do lado de fora eu cuido. Aleluia! Pode deixar. Quando Abraão ouve essa voz, ele vai ouvir tudo que Sara diz. E tudo que Sara diz, eu já falei aqui, é colocar para fora. Sara não quer saber de conversa, coloca para fora e está tudo certo. O texto diz que Abraão cuidadosamente prepara a comida, pega um odre de água, ele prepara um pão, prepara uma mochila para o seu filho, quem sabe uma mochilinha, coloca um alimento dentro daquela mochila. Ele também pega um odre e ele enche de água. Água na Bíblia, gente, é vida, tá? Ele vai encher um odre de água e vai dispensar Agar e o seu filho. Eu não sei, eu não estava lá, não está na Bíblia também dizendo a forma que ele reagiu, mas eu quero imaginar que Abraão chegando na porta de casa, quando ele dá o caminho para ela, dá as coisas na mão dela, eu imagino os seus olhos lacrimejando, sendo tomado por muitas lágrimas, porque afinal de contas ele está tendo que abrir mão de alguém que nasceu de dentro dele. Não quero saber que forma que foi, mas eu imagino isso, um pai completamente desesperado e na sua mente pensando: o que vai ser do meu filho quando essa água acabar, quando essa comida acabar? Será que ele vai achar um lugar para ele ficar, para ele ser protegido? E quando vier o dia de chuva, não está no texto, gente, é só um pensamento para você entender aonde eu quero chegar. Eu imagino Abraão pensando nessas coisas, só que Abraão, ele tem uma promessa. Abraão tem o que, gente? Uma promessa. A promessa não morre, gente, enquanto ela não se cumpra. Promessa não morre enquanto não se cumpre, enquanto não se realiza. Abraão despede. O texto diz que Agar vai pegar o menino e ambos vão caminhar, só que eles vão por um caminho dificultoso. O caminho é um caminho de deserto. Quem já ouviu de deserto ou quem já viu alguma foto sobre deserto sabe como é que é. Bem, deserto não tem aparência, deserto não tem uma estrutura como uma cidade como essa que tem. Deserto só tem terra, sol e árvore à vontade. Isso é o que tem no deserto. Deserto não tem beleza, deserto não tem aparência, mas é no deserto que Deus prepara muita gente para viver em um caminho de muitas cidades. É no deserto que Deus forja o caráter de muita gente. É no deserto que Deus visita alguém e fala com alguém. Quer saber de uma coisa? Deus ama falar com alguém que está vivendo um período de deserto. Por quê? Tanto é que ele diz: melhor é ir na casa onde há luto. Por quê? Porque na casa onde há luto tem sensibilidade, do que ir na casa onde há o banquete. Porque aonde tem banquete, banquete é festa. Está todo mundo distraindo, está todo mundo dançando, está todo mundo celebrando. Ninguém vai me dar ouvido. Mas no deserto, meu Deus, todo mundo quer ouvir. Todo mundo quer ouvir um conselho quando está no deserto. Eu falo por experiência própria. No deserto, todo mundo quer alguém do lado. E é nessa hora que Deus vai começar a entrar em cena através da vida de Ismael. Quando ambos estão caminhando no caminho do deserto, o texto diz que eles vão percorrer, pregador Jackson, uma certa distância. A água vai acabar, ou seja, o odre está se esvaziando. A vida está prestes a ir embora. Eles estão caminhando no caminho de Berseba. Berseba tem o significado lugar de muitos poços. Berseba é o lugar de muitos poços. A pastora foi bem feliz quando ela disse aqui que Isaac recavou os poços de seu pai. Eu gostei disso, eu quero encaixar nesse texto aqui. Berseba é um lugar de muitos poços, e eu nunca vi poços que não dá água. O que não dá água, as pessoas logo fecham. Por quê? Porque uma vez que não dá água, não está produzindo. O que não produz, não presta. Então, o que não presta, lança fora. Só que o problema aqui é que ela está caminhando e a água está acabando. A luta é tão grande que deixa Agar cega. A luta é tão constante que deixa ela por alguns minutos, algum tempo, sem enxergar. Ela está no lugar aonde tem fonte, mas ela não enxerga a fonte. Por quê? Porque o problema está tomado. Uma coisa é quando eu estou tranquilo, eu consigo resolver qualquer situação. Mas quando eu estou preocupado, dificilmente eu consigo enxergar uma solução. Por quê? Porque o problema, ele te limita. O problema aqui eu quero transferir para o deserto. O deserto, ele limita a tua visão. O deserto, ele dificulta de você raciocinar. Agar está caminhando no caminho do deserto.
Imagina o pensamento dessa mãe. Eu estava numa casa onde eu tinha comida, onde eu tinha fartura, tinha bebida, tinha tudo, e agora eu estou caminhando em um deserto, onde não tem comida, onde não tem fartura, e daqui a pouquinho, até o que tem vai se acabar. O que vai ser daqui para frente? Aí, a água acaba. A vida está indo embora. Só que ela está num lugar de fonte. Só que a luta é grande. Ela não enxerga que o lugar tem fonte. E aí o que o texto diz? Quando a água do odre acaba, ela pega o menino, coloca debaixo de um arbusto e se afasta a cerca de 1 tiro de distância para não ver a morte do menino. Nos dias de luta, a gente consegue identificar a morte e não consegue identificar a saída. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que esse deserto não é para te matar. Talvez eu estivesse gritando aqui e você tinha entendido a mensagem. Mas quando eu vou falando baixinho, eu vou continuar porque você vai entender. Essa tua prova, essa tua luta, essa perseguição que você está enfrentando é só uma fase e não é para te matar. Aleluia! Glória a Deus! Deus que ouviu o choro de Ismael, Ele está ouvindo o teu lamento, Ele está ouvindo o teu choro, e Ele já sabe o que Ele vai fazer. Perceba? Pega o menino, coloca debaixo de um arbusto e dá uma distância. O texto diz que o menino começa a chorar. Ismael está chorando. Quem sabe está até soluçando de tanto chorar. Aí chega uma parte em que Deus olha e diz: o anjo do Senhor viu, de forma teofânica, viu o menino chorar. E Deus falou com Agar: Agar, não desfaleça o teu coração. Aleluia! Glória a Deus! Porque o Senhor ouviu o choro do teu filho. Glória! Vou melhorar minha fala. Aleluia! Que quando o menino chora, o anjo se apresenta para ela e diga: não se desespera. Aleluia! Porque Deus já viu o choro do menino. Oh, Eu aleluia! como profeta aqui nesse domingo, eu quero profetizar para alguém. Fica tranquilo, porque Ele já ouviu o teu choro. Fica tranquilo, porque Ismael não vai morrer. Fica tranquilo, porque nesse deserto não é para te matar. Esse deserto é para te colocar de pé e abrir a tua visão, para você enxergar que Ele está do teu lado. Todo tempo Ele esteve contigo, em nenhum momento Ele te deixou. Talvez você tenha por essa porta dizendo: no deserto agora eu morro. Deus está dizendo: abra os olhos, Agar. Nessa noite Deus te trouxe aqui para dizer: a promessa ainda está te perto. Já fechei a Bíblia. Debaixo do arbusto, o menino está chorando. Quem sabe foi uma única árvore que ela encontrou para colocar o menino e se distanciou, coração apertado. Meu filho vai morrer, meu filho vai perder a vida. É nessa hora que a sensibilidade chega e o choro aperta. Aí mexe com o coração de Deus. Eu já li nessa Bíblia aqui que diz que Deus não rejeita um coração quebrantado. Deus ouviu o choro de Ismael, mas o coração da mãe Ele já tinha contemplado há muito tempo. E Deus não é homem para que me entenda disso. De Ismael, Abraão, fica tranquilo, porque eu vou fazer um povo dele. O texto diz que quando o Senhor fala com Agar, ela enxerga um poço. E o que é que tem lá? Água. E o que estava acabando no odre? Água. O que é que Deus providenciou? Água. Deus vai providenciar tudo aquilo que está acabando no odre. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Eu trouxe aqui nessa noite, nesse dia do Dia das Mães, para dizer para alguma mãe aqui: fica tranquilo, porque o que estava
acabando, eu vou fazer na tua vida e não vai faltar. O que estava acabando diante dos teus olhos, eu estou providenciando. Filho na Bíblia é a alegria do lar. Eu não sei o que estava acabando com a tua alegria, mas eu vim aqui dizer para alguém: a alegria ainda vai continuar. Porque o meu Deus me trouxe aqui para dizer que Ele vai prolongar. O que estava acabando no odre, Ele abriu um poço. E todo poço tem uma fonte. Você não entendeu? A fonte está presente. Aleluia! O que estava secando vai continuar jorrando. Alguém já entendeu? Aleluia! Aleluia! Preste a secar. A fonte se apresentou hoje para dizer: vai continuar jorrando. Aleluia! A alegria não vai acabar. Eu ouvi alguém dizer aqui que a glória da segunda casa era maior que a da primeira, então lá vai. Eu quero ser profeta e dizer: não vai terminar desse jeito. Por quê? Porque o Deus da provisão, o Deus da segunda casa, Ele está presente dizendo: a glória será perpétua. Aleluia! Glória a Deus! A visão, gente, era que a morte estava presente. A visão da carne, dos olhos carnais, era que a morte ia se apresentar. Mas a visão daquele que é espiritual enxergou saída em uma porta que nem parede tem. Quando Deus fala para Abraão ouvir a voz de Sara e que ele dispensa no caminho do deserto, Deus que é onisciente, Ele sabe o teu pensamento, Ele sonda o teu coração. Quando Ele dá a ordem, Deus já sabia que o caminho que Agar ia trilhar era um caminho deserto, aonde não teria ninguém para ajudar. Deus podia abrir os olhos dela e ela pegar outro caminho de uma cidade onde ela poderia encontrar pessoas? Sim. Mas qual era o propósito? Era Deus se revelar para ela na sua dificuldade. Aleluia. Deus só permite o deserto para você, porque Ele precisa se revelar para você no meio do deserto. Aleluia. Porque no meio do caminho, onde tem muita gente, qualquer um pode estender a mão e te ajudar. Por quê? Porque tem alguns seres humanos que tem coração. Ele vai ver a tua situação, vai te estender a mão. Aí Deus permite você ir pelo deserto para dizer: no deserto Ele não depende de homem. Aleluia. No deserto Ele não depende de mulher. No deserto Ele só depende de mim, porque só tem eu no deserto. Aleluia! Glória! No deserto só tem eu. O caminho do deserto é para aproximar você de Deus. O caminho do deserto é para fazer Deus se revelar para você quem Ele é e quem Ele continua sendo. Quando Agar caminha, o menino chora, ela abre os olhos, o poço está ali. Deus diz que ela pega a água, enche o odre e vai continuar a sua jornada. O menino cresce. Deus cumpre a promessa na vida de Ismael. Aleluia. Como também vai cumprir na vida de Isaac. E o texto diz que Abraão, ele vai se tornar muito grande. Seus filhos vão se tornar uma nação. Está na Bíblia. Ismael torna-se uma nação, governa, tem sua trajetória. Isaac também tem a sua. E quem sabe Deus agora está alegre, está contente. Imagina Deus olhando lá de cima e vendo os olhares daqueles que achavam que você não ia chegar, vendo você chegando. Deus está feliz, gente, porque Ele viu que uma mãe estava prestes a chorar uma perda, mas agora ela está se alegrando e sorrindo em uma promessa cumprida. Eu
vim como profeta de Deus para dizer para você, não desfaleça o seu coração. Porque tudo tem um processo, tudo tem um tempo. E Deus te trouxe hoje aqui para te dar esse presente. Porque às vezes, gente, presente a gente acha que é só um objeto que a gente dá. Não, tem presente que Deus nos dá, que alegra o nosso coração e nos dá força para continuar caminhando. Deus te trouxe nesse dia das mães, sendo você mãe, sendo você não sendo você pai, para dizer, te trouxe hoje para te entregar esse presente e dizer para você, a minha promessa ainda está de pé, a minha promessa, ela não morre. Eu te trouxe hoje para dizer, nesses dias das mães, o melhor presente que eu preparei para você é dizer, não vai morrer, vai crescer, vai viver, não vai parar, vai ter continuidade na tua história. Por quê? Porque eu disse que eu faria e eu sou poderoso e eu vou fazer. Pronto? Está concluído? Não. Encerrou a história? Claro que não. Abraão se torna pai de multidões, cresce, se multiplica, se torna conhecido, até chegar à sua morte. Quando Abraão morre, agora começa, porque herança não se é dada enquanto a vida do pai e nem da mãe. Herança só é dada ao filho após a morte do pai e após a morte da mãe. Depois que Abraão morre, eles começam a sua jornada. E Deus me trouxe hoje aqui só para dizer para você, ele morreu e você, como herdeiro, tu vai obter o melhor dessa terra. Aleluia! Na cruz do Calvário, o Pai morreu para que hoje, como herdeiro, você desfrutasse do melhor. Já pode ficar de pé porque eu já estou encerrando. Aleluia! Eu não sei o tempo que você estava vivendo. Eu não sei o processo que você iniciou. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Esse deserto não é para te matar. É apenas para te fortalecer. Esse deserto é apenas Ele preparando você para a provisão que Ele tem reservado para você. Vou provar dentro da Bíblia e já vou entregar minha oportunidade. Quando Sara anda no caminho do deserto, Deus já estava lá. Sim ou não, gente? Sim. Pode falar assim mesmo. Deus já estava lá ou já não estava lá? Sim. Deus já sabe o caminho que tu ia trilhar ou não sabe? Sabe. Quando ela anda no deserto, debaixo do arbusto, acima do arbusto está Deus. Quando Abraão vai sacrificar Isaac no monte, o anjo brada e diz: Abraão, não toque no, porque agora eu sei que tu é obediente. Aleluia. Quando Abraão vira o seu olhar para o outro lado, o que ele enxerga? O cordeiro para o outro sacrifício. O cordeiro estava amarrado aonde, gente? Vamos ver se você é inteligente, se você é bom de Bíblia. O cordeiro estava amarrado debaixo de quê? Hã? Alguém falou? O mesmo arbusto que salvou a vida de Ismael no deserto foi o mesmo que preservou a vida de Isaac no monte. Esse mesmo arbusto, ele está preservando a tua vida. E Deus está falando contigo hoje, dizendo: não temas, não desfaleça o teu coração, porque a promessa está de pé. Mas eu não trabalho, Deus abre porta, fica tranquilo. O sonho é a faculdade, Ele vai fazer. A promessa, fica tranquilo. Mas eu não estou trabalhando, minha família está desempregada, não tem problema não. Porque Ele cria meios, mas Ele faz, porque Ele é Deus. Aleluia! Mas o meu filho, só Jesus, então está tudo certo, ele tem tudo, vai acontecer. Pastor, meu marido, ele já disse, ele não veio para Jesus, ele não larga a cachaça, ele não larga a prostituição. Fica tranquilo, só Jesus é o suficiente, ele vai resolver. Por quê? Porque no dia da tua vergonha, Deus vai trazer dupla honra. Não entendeu? Eu já finalizei, eu já estou pegando o microfone aqui, já vou entregar minha comunidade. Agar estava vivendo o pior fase da sua vida. Quem sabe, para a mulher de um patriarca, alguém que gerou o filho de um patriarca, é uma vergonha. Aí Deus disse: o deserto foi só para eu trazer
a dupla honra nos teus dias de vergonha. O deserto foi só para eu cumprir a promessa no dia em que os teus olhos não enxergavam a saída. Deus te trouxe aqui hoje para dizer para você, só te trouxe nesse deserto até esse momento, para dizer para você que eu ainda sou a saída. Se você acredita, Aleluia! aplaude o nome do Senhor. Agradeço a minha oportunidade. Espero que o Espírito Santo tenha falado no seu coração, que ele possa cumprir em sua vida. E te peço encarecidamente, ora pelo seu amigo aqui, um jovem pastor, muito novo na caminhada, 26 anos de caminhada, é um trabalho árduo, mas é o que Deus me chamou para fazer. Então, todas as vezes que você for orar, lembra de mim, lembra que eu estive aqui, coloca meu nomezinho lá, é difícil de falar, mas fala assim, Senhor, abençoa aquele pastor, porque ele me deu uma senha vinda do céu para a minha vida. Por causa da mensagem que o Senhor usou ele, hoje eu estou de pé, tá bom? Deus abençoe. Muito obrigado pelo carinho. Um feliz Dia das Mães para todas as mães aqui presentes, tá bom? Deus abençoe.